Isso, vem andando. Isso aqui é obra de Deus. Isso, e vem andando. Deus já fortaleceu o senhor. Isso, vem aqui. Agora me dá um abraço. Dá um abraço. Glorifica meio fácil. Sabe o que eu estou mostrando isso aqui para você? Quem veio para o aniversário do pastor? Quem viu ele na cadeira de roda? Você lembra o que eu falei para você? Que ele ia ser um exemplo de quê? De quê? De fé e de milagres. E hoje ele está o quê? Ele está andando, sabe por quê? Ele tem fé em Deus. Ele foi justificado pela fé. Da mesma forma que Abraão foi justificado pela fé, ele também foi. No dia que ele veio aqui, para ele tirar uma foto comigo, teve que ele e eu segurar ele. Porque ele não podia nem ficar de pé. Essa mão aqui dele, ele não podia nem levantar, não fazia nada. E um dia desse eu fui na casa dele, eu falei assim, eu vou pegar em você, quando eu chegar lá, eu quero que o senhor pegue na minha mão. E o senhor fez o quê? Peguei. E não mexia, agora está mexendo. Glorifique-me forte. Eu falei, ele será um exemplo de fé para a cidade de Santa Luz. E você está vendo ele andando assim, mas ele vai jogar bola com o pastor. E eu vou gravar isso. Está gravando, tá, Santo? Grava aí. Porque ele vai jogar bola comigo e com o filho dele. Vamos, vai. Em nome de Jesus. É isso que Deus faz. Glorifica bem forte. Em nome de Jesus. Pode sentar, leva lá. Aí. Não, ele vai andando. Sozinho. Meu Deus, Deus. Aí. Segura. Diga, irmão, segura. Porque ela faz. Criança não se batiza. Criança se apresenta a quem? A Deus. Quem ensinou isso? O próprio Jesus. Amém? Então criança não se batiza. Por que, pastor, não se batiza? Porque não tem pecado. O que é o batismo? O batismo é remissão dos... Como é que eu vou batizar uma criança que não tem pecado? A criança, ela nasce como pura. Não é limpa. Tem a mão para cá, em nome de Jesus. Vamos apresentar. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, em nome de Jesus. Nós apresentamos ao Senhor, meu Deus, esta criança. Meu Pai, eu peço que o Senhor venha me dar força, o Senhor venha me dar energia, que o Senhor, meu Pai, coloque o teu Espírito sobre esta criança, para que ela possa crescer na tua presença e se tornar um homem, uma mulher de Deus, meu Pai. Eu peço pela mãe, pelo pai, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha abençoá-la e dar sabedoria para cuidar do seu filho. O Senhor entrega nas tuas mãos na certeza de que o Senhor já abençoou grandemente, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. A maioria das pessoas perderam a confiança em quem? Em Deus. Por causa das perturbações. Por causa dos problemas. Amém, igreja? Mas eu e você sabemos que a pessoa que crê em Deus, que tem fé, no momento da sua fraqueza é que ela se fortalece. Amém, igreja? Porque o crente, ele não pode perder a fé. Ele pode perder tudo. Ele pode perder como Jó perdeu: família, filhos, bens materiais. Mas a única coisa que você não deve perder é a fé em Deus. Porque só a fé em Deus é capaz de te levar
que para o homem era impossível. Amém? Porque hoje para o homem é impossível o canceroso ser curado, né, São Antônio? Para o médico é impossível. E eu já vi pessoas cancerosas se curarem. Eu já vi. Tem problemas nos olhos hoje que o médico disse que a pessoa não vai enxergar. Não vai enxergar mais. Mas eu já vi pessoas enxergando. Porque eu nunca perdi a fé em Deus. Amém, igreja? E quando Jesus veio à terra, Ele ensinou a mim e a você a não perder a fé em quem? Em Deus. Porque se a gente perder a fé em Deus, passar a desacreditar nas palavras do Senhor, você jamais verá a glória de Deus na sua vida. E eu posso te dizer que até a salvação, sem fé, você não alcança ela. Amém, igreja? Você pode fazer tudo de bom, mas se não acreditar em Deus, você não vai herdar o galardão, a salvação. Amém, igreja? Então viva a fé em Cristo. Viva a fé em quem? Em Cristo. E Ele vai abençoar a sua vida. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo sim ou não? Então a Bíblia ela fala em Romanos capítulo 5. Ela fala sobre a justificação pela fé e a paz com quem? Com Deus. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Todo ser humano que tem fé, ele é justificado pela sua fé e tem paz com quem? Com Deus. Não tem como a pessoa dizer que tem fé e não tem paz com quem? Com Deus. Ela não tem fé. Ela está sendo enganada por si própria. A pessoa que tem fé, ela tem paz com Deus. Ela não se perturba. Amém, igreja? No momento das atribulações, o que é que ela adquire? Sabedoria. Nos momentos das perturbações, nos momentos das dificuldades, ela adquire sabedoria, experiência, e a sua esperança cresce cada vez mais em quem? Em Deus. Amém, igreja? É assim que é. E o apóstolo aos Romanos, ele diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com quem? Com Deus. Olha aí. Olha o que o apóstolo está falando. Ele diz que justificados, pois, mediante a fé, ou seja, quando eu sou justificado pela minha fé, eu tenho paz com quem? Eu tenho paz com Deus. Você vive em paz com Deus. Aí ele continua dizendo: por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele fala por meio de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus, ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem como você alcançar a Deus se primeiro você não amar a quem? A Cristo. Amém, igreja? Não viver a fé em Cristo, você nunca vai encontrar o Pai se não viver a fé em Cristo Jesus. Você está entendendo, senhor? Aí a Bíblia continua dizendo: por intermédio de que obtivemos igualmente acesso pela fé. Intermédio de quem? De Jesus Cristo. Foi por Jesus Cristo que a gente teve acesso ao quê? A fé. Amém? Aí ele diz: a esta graça na qual estamos firmes. Olha só, o apóstolo Paulo estava falando que estava firme na fé por causa da graça em quem? Em Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo. Aí ele fala:
e gloriamo-nos na esperança da glória de quem? De Deus. Ele continua dizendo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias o quê? Tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência o quê? Esperança. Eu vou repetir isso aqui para você guardar no seu coração. Ele disse que ele não só gloria em Deus, lembra que ele fala? E gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, aí ele fala, mas também nos gloriamos nas próprias o quê? Tribulações. Que tribulações? As minhas, as suas, a minha própria tribulação. Quando o apóstolo Paulo ele passava por tribulação, ele gloriava a Deus. Mas por que, pastor, que uma pessoa que passa por uma tribulação, ele se gloria a Deus? Porque o próprio Jesus mandou. O próprio Jesus mandou. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, mas deixa o Romanos aberto aí, por favor. Deixa eu ver se é Marcos mesmo. Não, Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus. É Mateus. Eu peço perdão aí. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 11. Jesus ele disse assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Isso é o que? Tribulação, perturbações, pessoas que andam perturbando quem? Você. Foi o que Jesus falou. Jesus, essa pessoa será bem-aventurada, será abençoada. Por quê? Ele continua dizendo: regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Por que perseguiram os profetas? Por que perseguiram os profetas? Porque os profetas agradavam a quem? A Deus. E quando você agrada a Deus, você pode ter certeza que o diabo vai se levantar, o mundo inteiro vai se levantar, muita gente vai criticar você, vai zombar de você, vai querer fazer mal contra você, vai dizer que você não presta. Mas Jesus ele disse que você tem que se gloriar neste momento. Você tem que exaltar o nome de quem? De Deus. Por quê? Porque você está sendo humilhado, porque você se entregou a quem? A Deus. E a Bíblia diz que os humilhados serão o quê? Exaltados. Por que aqueles que buscam o Senhor são exaltados? Porque eles estão obedecendo e adorando a quem? A Deus. Amém, igreja? Voltando em Romanos, vamos voltar em Romanos. Aí ele diz, no versículo 4, no versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência o que? Esperança em quem? Em Deus. Cada dia da tua vida que você vive, cada momento difícil, cada problema que você enfrenta, sabe que tem dia que você acorda e o diabo ele usa alguém para ir até na tua porta te perturbar, para ir até você falar mal de você. Você até acordou alegre, você até acordou, sabe, tranquilo, mas aí o diabo viu que você está tranquilo demais, porque Deus está te abençoando.
Aí ele envia uma tribulação para você pensar em desistir em seguir a Cristo. Mas aí, quando você vive pela fé e tem paz com Deus, a tribulação transforma em experiência. A tribulação se transforma em experiência. Você adquire experiência naquele momento. Amém? Olha o que ele fala. Produz perseverança. Lhe traz esperança. Você tem esperança em quem? Em Deus. Você sabe que Deus nunca vai lhe deixar? Nunca vai lhe deixar só. Porque Deus não abandona aqueles que têm fé nele. Ele justifica a sua fé. Você já viu pessoas que alguém chegou para ela e disse que ela não ia vencer e ela venceu? Por que ela venceu? Porque ela foi justificada pela sua fé em quem? Em Deus. Amém, igreja? Se você quer obter os milagres, as bênçãos, se você quiser ter paz com Deus, você tem que viver pela fé. Enquanto você estiver na fé, você estará sendo justificado por quem? Por Deus. Mas se você deixar a fé, você vai cair, você vai ser atribulado. Amém? As pessoas vão lhe perturbar e você vai viver perturbado, porque você não terá mais a fé em quem? Em Deus. E por não ter a fé em Deus, não terá mais a paz, porque só tem paz quem tem fé em Deus. Amém, igreja? Mas quando tem a fé é diferente. Você é justificado. Aí ele diz, continuando, versículo 4: e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi o que? Concedido. Amém? Concedido por quem? Por Jesus Cristo, por Deus. Ele disse, olha, eu vou, mas eu irei pedir ao Pai o Consolador. Eu vou pedir a Ele para que envie a você. Amém, igreja? Tem Bíblia aí que está escrito, em vez de concedido, às vezes está dado, ou outorgado, né, São Antônio? Deve estar aí na sua assim, né? É a mesma coisa, é entregue, foi dado. Amém, igreja? Aí ele continua a dizer, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o que? Pecadores. Olha só, Jesus, ele morreu na cruz, ele deu a sua vida para que eu e você tenham o perdão de Deus e fosse justificado pela nossa fé de que Jesus morreu na cruz por nossa causa. Amém, igreja? Que ele morreu por nossa causa, para nos ajudar, para nos salvar. Amém, igreja? Aí ele continua dizendo no versículo 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha só, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua
pela sua vida. Diga glória a Deus. Amém. Você está vendo o quanto é importante você viver pela fé? Você está vendo o quanto é importante você permanecer firme na esperança em Deus, acreditar em Deus, até a salvação você vai adquirir pela fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Ele diz: e não apenas isto, tem mais, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconcilia, porque se não fosse Jesus, eu e você jamais seríamos reconciliados com quem? Com Deus. Amém? Diga glória a Deus. Porque Jesus veio à terra, porque Jesus veio em carne, para Ele mostrar que você, quando tem o Espírito de Deus, vive pela fé, você passa pela tribulação, mas tem paz com quem? Com Deus. Não foi assim com Jesus? Ele passou, foi chicoteado, jogaram pedra nele, bateram nele, colocaram uma coroa de espinho, e mesmo assim ele estava como? Em paz com quem? Com Deus. Olha que maravilha. E é assim que Ele quer que eu e você viva, na mesma fé que Ele viveu, acreditando em tudo que o Pai lhe dizia. Ele quer que eu e você também acreditem em tudo que o Pai lhe falou, amém? Enquanto estava aqui na terra, e agora através do Espírito Santo. Não tem momento que você ora e você sente Deus falar com você? Quem já passou por essa experiência? Uma certa vez, eu vim fazer reunião, eu estava ali no escritório, e eu ouvi uma voz falar comigo, dizendo assim: não, eu não quero que você pregue isso. Aí eu fui ali para o fundo. A missionária ficou olhando para mim, eu acho que ela pensou, ficou doida. Aí eu fui lá no fundo, porque eu estava ouvindo uma voz. E aí eu cheguei e olhei assim para o telhado, só que eu não estava olhando para o telhado, eu estava olhando para onde? Eu estava olhando para os céus, porque quando você está no Espírito, com Deus, o que está na sua frente não é o que você está vendo humanamente, você vê o reino espiritual. E aí eu olhei e comecei a dar risada sozinho, mano. Eu comecei a sorrir, porque o que Deus estava me falando não era nada do que eu ia pregar. Ele estava falando comigo: não quero que você pregue isso aí, eu quero que você pregue isso. Aí eu subi no altar e preguei. Quando terminei a reunião, mais tarde, uma pessoa mandou um áudio e disse: pastor, tudo que o senhor pregou, eu pedi a Deus para falar comigo. Eu pedi a Deus para falar comigo, e Deus falou comigo. Deus me usou para falar com esta pessoa. Está vendo como é a experiência com Deus? Você está vendo? Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele fala assim, que é Ele que sabe que pensamento Ele tem para mim e para você, não somos nós. Porque a gente, às vezes, a gente fala assim: eu quero uma casa, mas Ele quer lhe dar um prédio. Você fala: eu quero uma moto, mas Ele quer lhe dar um carro. Às vezes, a moto que você pediu é o que Ele quer lhe dar, e você recebe. Você entendeu? Eu estou falando, não é todo momento. Estou falando que às vezes a gente pede algo que não é para nós. Por isso que a Bíblia diz assim: saber pedir. Agora já tem gente que pede pela fé e recebe. Você entendeu? Amém, Cristo? E é assim que você tem que viver, pela fé. Eu pedi um carro e Ele me deu um carro.
Eu andava 5 quilômetros, 6 quilômetros de pé para evangelizar. Eu ia fazer visita na casa de uma vovó. Eu chegava em casa com os pés dessa grossura, inchado de tanto andar. Não era missionário? A missionária botava meus pés naquela bacia de água quente, em Serrolândia, né? E aí a gente começou a orar pedindo a Deus um carro. Só que aquilo que Deus quer lhe dar não é o que você quer. Entende o que eu estou falando para você? E aí a gente foi no banco para comprar um carro. A gente foi financiar um carro. A gente foi comprar e não conseguimos de jeito nenhum. Sabe o que é de jeito nenhum? De jeito nenhum. A gente não conseguiu comprar o carro. Aí eu falei com a missionária dentro do banco: ó, sabe de uma? Se Deus realmente vai nos dar esse carro, Ele vai dar um jeito. Vamos para casa. A gente foi para casa. No outro dia, o obreiro chegou com a chave do carro e falou: aqui, pastor, esse carro aqui eu quero dar para o senhor. Não foi, missionário? Eu falei: mas eu não tenho dinheiro para pagar nem a metade desse carro. Ele: não se preocupe não. Eu estou com um carro até hoje. Às vezes quando penso em vender, a missionária fala: não vende não. Que ele é o carro de luta da obra. Sabe o que é luta da obra? Do dia que a gente pegou até hoje, esse carro só serve a obra de Deus. E vai buscar gente ali, lá, e vai para lá, e vai para lá. Só para a obra. Não é, a gente não pediu o carro para passeio. A gente pediu para a obra e Deus nos deu. Só que não foi. A gente queria, a gente estava pensando em obter, o São Antônio, um carro do nosso jeito. Entendeu? A missionária falou: eu vou comprar um carro assim, não vou, Lisandro? Um vermelho assim e tal. E Deus falou: não é isso que eu quero lhe dar. Eu quero lhe dar um carro assudo. Um carro para entrar nas roças, para você atender o meu povo. E foi o que Ele me deu. Amém? Então eu fui justificado pela fé, mas da maneira que Deus quis, e não da maneira que eu quis. Amém, igreja? Porque às vezes a gente não sabe a gente não sabe pedir. Então, viva pela fé. Creia em Jesus Cristo. Amém, igreja? A Bíblia diz: justificados por mediante a fé, temos paz com quem? Viva na paz, irmão. Faz igual o senhor Antônio. O cara parou a moto. Ele não deu vontade de rir naquele dia. O cara parou a moto assim, ele falou pro filho: ó, essa moto aqui vai ser minha, filho. Mas pai, o cara com a moto dos outros, não, eu quero saber, essa moto vai ser minha. É a fé. Aí essa mesma pessoa, essa mesma moto, o rapaz pegou a moto, foi até a casa dele e falou: senhor Antônio, o senhor quer comprar a moto? Deus levou o dono da moto na casa dele. Por quê? Porque Deus queria justificar a fé dele. E ele comprou a moto. E olha, tem mais. Não tinha condições de comprar a moto. Né, Santana? Não tinha. Mas Deus deu um jeito e ele comprou a moto. Você entende as coisas de Deus como é? Quando você vive pela fé, Ele vai te justificando. Ele vai te justificando. Mas quando você não vive pela fé, no momento da tribulação, você esmurece. Você deixa de acreditar, você perde a esperança. Você acha que não vai conseguir? Você acha que não vai conseguir. Mas se você viver a fé em Cristo, eu estou falando em Cristo, não é no pastor Marcos não. Se você viver a fé em mim, você vai quebrar a cara, que eu não sou Deus. Você tem que viver a fé em Jesus. Ah, pastor, mas o senhor, eu já vi o senhor falar que uma pessoa que estava na cama levantar, e ela levantar. Sim, ali Deus justificou a minha fé. E eu quero que você entenda isso. Deus quer justificar a tua fé. Amém, igreja? As mesmas obras que Deus faz na minha, Ele também pode fazer na sua. Deus operou na vida do seu Antônio, ele comprou moto, comprou carro. Você também pode. Amém, igreja? Diga glória a Deus. É assim que é.
Se você crer, viver pela fé, Deus vai abençoar a sua vida. Você quer ver uma coisa? Faça a boa, final. É porque eu não tenho uma foto. Tira a máscara aí, tem jeito. Marcou, não vai me dar. Olha pro rosto dela aí. Você vê alguma cicatriz de alguma coisa? Você vê? Não, né? Mas você acredita que essa mulher teve um derrame desse rosto aqui caiu assim todo? Você acredita nisso? Hã? E o que curou ela? A fé. Ela foi justificada pela fé. Ela teve derrame, irmão. Paralisou, não foi? Na cabeça. Não falava, sabe? Aí hoje. Não acertava o nome do filho, nem nada? Não. Falar, assim, ó, cair. E hoje é normal. Ela não sabia disso. Não sabia nenhum. Foi justificado pela fé. Eu sempre falei aqui nessa cidade, a minha vida inteira eu vivi pela fé. A minha família toda. Mas muitas pessoas não acreditam, porque elas querem ver. Amém? Mas na vida dela é só milagre, na minha vida é só milagre. A família dela. Quem não vive a fé não tem esperança. Obrigado, Deus abençoe. Se ela for contar o milagre que Deus já fez na vida dela aqui, vou contar, passa a noite inteira. Vou contar o milagre que aconteceu na minha vida, na vida missionária. Toda a minha vida eu vivi pela fé. E eu ensino a você a viver assim, porque você vai ver a glória de Deus na sua vida. Quase um ano já, né? A gente está aqui nessa igreja há quase um ano. Só acontece coisa boa. Você vê acontecer coisa ruim, você não vê só coisa boa. Porque a gente é justificado então seja justificado pela sua fé. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.